Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Júnior Barbosa e estarei em sua companhia e te ajudarei nessa segunda fase dos ensinamentos da ascensão à sua mente quântica. E o tema dessa semana fala sobre não esperar nada de ninguém. Como eu disse no primeiro vídeo, é um tema um pouco meio difícil de se falar, de se aceitar na vida, né? Mas hoje nós vamos começar com um pequeno exercício. Pegue um lápis aí, um papel. Eu vou te dar algumas perguntas aqui e você responda nesse papel as seguintes questões aqui que eu vou deixar para você, tá? Posteriormente eu digo para vocês algumas intenções de algumas coisas que vai acontecer, independentemente da resposta que você tiver, tá bem? Então vamos lá. Você vai selecionar cada pessoa que você acha importante na sua vida, que você ama, e você vai selecionar algumas para você fazer esse seguinte exercício, certo? Então vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta. Se você fosse contar um segredo para a sua melhor amiga, qual atitude você esperaria dela? Responda aí no seu papel. A segunda pergunta. Se você fosse contar para os seus pais que conseguiu realizar um sonho, qual seria a reação que você esperaria deles? Responda também aí no papel. A terceira pergunta. Se você fosse pedir em namoro hoje, quais as expectativas que você depositaria nesse seu relacionamento? Vai, responde aí também. Agora, a última pergunta. Você já parou para refletir alguma coisa disso? Alguma vez na sua vida? Pois é. A ação que a gente coloca em esperar, né? E de criar expectativa, de criar momentos que a gente nem sempre sabe se vai vir da nossa realidade ou da nossa imaginação, é de achar que as pessoas, né, fariam o mesmo pela gente. O mesmo que a gente faria por elas, né? Pode até a gente ficar um pouco meio animado ali, né? Dar aquela sensação boa, aquela coisinha boa lá no estômago ali que a gente tem, né? Aquela coisinha boa lá no pé da barriga, né? Que é friozinho. Mas isso também pode vir acompanhado de frustração, porque uma coisa é fato. Ninguém vive sem esperar nada de ninguém. Por mais que a gente devesse fazer isso, a gente não consegue. E aí vem aquela questão, né? Até que ponto vale a pena ficar com expectativas? Você já também parou para pensar nessa situação? Então vamos lá. Já que essas são somente perguntas, né? Responda se você puder. Elas aí para você. Tira as suas próprias conclusões. Mas vou dar outro exemplo. Agora vamos lá. Imagine, né? Que você conheceu uma pessoa, né? E depois de dias conversando ali, você sai ali pela primeira vez com ela. Depois do primeiro encontro, vocês conversam, né? Todos os dias. E ali depois que dava aquele tempinho, né? Vocês dão uma saída, né? Aí você pode prestar atenção que o sentimento começou a aparecer bem nessa hora. Assim, sem esperar duas vezes, assim, a pessoa começa a pensar em como, quando, onde seria o pedido de namoro, por quê, ou como saía, né? Como vocês poderiam sair para ver esse momento, aonde vai ser, né? Só que uma coisa é engraçada, ela nunca aconteceu. E a situação que a gente está acostumado a acontecer, né, é muito comum na nossa vida, né? O fato das coisas que não ter saído de como a gente espera, não é culpa nossa, nem da outra pessoa também, porque é simplesmente uma consequência da expectativa que a gente cria. Nem sempre, né, a gente visualiza, né, na nossa cabeça o que acontece certinho na nossa vida. Isso porque o reflexo, né, que vemos é de que faríamos, né, a mesma coisa pela outra pessoa. E isso também não significa que ela também faria o mesmo pela gente. Nesse exemplo que eu dei aí antes, você está ali esperando, né, um pedido de namoro, mas você também não sabe se a outra pessoa também está com a mesma sintonia, né, que você. Então pode ser que ela também gostaria também de conhecer melhor, ou quer namorar simplesmente por algum motivozinho ali, ou porque gostou, teve uma afinidade com alguma coisa, ou era só alguma questão de momento, né? Também talvez ela pode pensar que talvez não está nos planos dela, mas aí tudo bem, não tem nada não.
Mas imagine que você conseguiu financiar uma casa, mas não contou para ninguém até dar certo. Quando os documentos ali, né, fica tudo pronto, a primeira coisa que a gente faz é ir até a casa dos nossos pais, né, para contar o que a gente conseguiu. Esse aí é um fato. Eu já vi várias pessoas fazer isso. Não com questão de casa, né, mas carros, né, motos e alguns outros bens aí que a gente pode até ver que é muito mais simples, né, do que uma casa. E olha, só para você ver como é que é a coisa, durante o caminho a gente pode até imaginar também qual que seria a reação que eles teriam, só para você ver como é que é a coisa, né? Vocês vão ficar felizes se a gente conseguiu aquele bem tão precioso pra gente. Agora, quando a gente chega lá, né, e conta, talvez assim pode acontecer o seguinte, ao invés de eles ficar felizes, né, eles te questionam por que você fez isso, como que você vai pagar esse tipo de financiamento, como você vai pagar sua casa, né? Fica preocupado, né? Isso acontece mesmo, né? Ainda vai te perguntar ainda como você conseguiu, né? O porquê você não contou para eles antes, pediu alguma opinião, né? A maioria das vezes isso acontece muito. Esses tipos de coisa é o que traz muita desavença dentro de uma família. É você estar com uma expectativa muito boa sobre alguma coisa. As outras pessoas que você mais confia, elas não têm a mesma sintonia que você e não acham que isso seria bom para você. A mesma coisa se a pessoa acabou de namorar uma pessoa que ela sabe que aquela pessoa é uma pessoa assim, é uma pessoa assado, mas a família não aceita. Agora, motivos N porque não aceitam, né? Aí depois a pessoa acaba vivendo com ela, e aí depois passa alguns maus bocados, né? Aí depois que aí vai descobrir que a pessoa não é aquilo que ela era. Os familiares dessas pessoas também não tem nada a ver também com o que a pessoa escolheu. Se ela quiser passar por aquilo, ela vai passar por aquilo. Aquilo foi uma escolha. Então todo mundo tem o direito de errar. Igual eu falo para vocês nos outros vídeos também, eu sempre comento sobre isso. Então, se você ouviu, né, algumas palavras ao contrário aí do que você esperava na sua vida, ao invés de florescer aquele sonho que você tem, né, essas palavras que essas pessoas falam, pode te deixar até mais para baixo do que você imagina. Nesse tipo de caso específico aqui que eu estou falando, nesse tipo de exemplo, a gente espera, né, celebrar uma realização boa, né, que as pessoas, ao souberem, né, ficassem felizes com a nossa conquista. Mas se isso não aconteceu, aí você já sabe, né? Esse também é um exemplo do que nós devemos depositar na nossa alegria e na outra pessoa. Nem a esperança de que as pessoas também irão vibrar com as mesmas vitórias que a gente conquista, porque nem sempre isso pode acontecer do jeito que a gente espera. Então, gente, criar expectativa antes de alguma realização, alguma ação que a gente for fazer, ela sempre traz alguma frustração se a gente não ocorrer do jeito que a gente quer. Pode ter certeza que você vai ter frustração, você vai começar a sentir ruim, você vai ter um pouco de desânimo ali depois do ocorrido, e sempre isso vai acontecer. Se você for uma pessoa que analisa os fatos, você vê como que é a realidade das pessoas que você conhece ao seu redor. Se você conhece a outra pessoa bem melhor do seu relacionamento, da sua família, você vai saber sim para quem você deve contar e depositar sim essas expectativas. Você pode e deve sim também criar. Não estou falando que você não deva criar, mas criar expectativa antes e mostrar para a pessoa errada, ela pode te deixar mais para baixo do que a expectativa que você teve de estar feliz pelaquela tal conquista ou pelo o tal relacionamento que você teve ali. Então, gente, pensem bem antes de vocês fazerem besteira. Ao estarem dentro de algum tipo de situação dessa, vocês têm que ter uma consciência madura, sempre botar uma expectativa ali, mas falar, bom, como que é a realidade? Pensar sempre, olha, como que será a minha realidade amanhã? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Sempre fica com o pé atrás. Por quê?
Se você fazer isso, você não está dando chance nem para frente nem para trás. Você fica estagnado no mesmo lugar, mas só que é o seguinte, você não tem decepção, você não cria decepção com isso. Tem gente que fala assim, eu não sei se você já viu falar sobre aquele ditado, quem fica em cima do muro não vai a lugar nenhum. Mas muitas das vezes quando você está em cima do muro, você sabe para qual lado você pula. Você entendeu? Então também tem um outro lado da face também. Então, gente, esse é um assunto muito extenso, eu não quero ficar prolongando muito, eu vou fazer esse vídeo mais curto hoje. Então, amanhã a gente seguimos um pouco mais com esse assunto. Eu agradeço vocês por ter assistido o vídeo até aqui e eu peço o seguinte, que se você é novo aqui no canal, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para mais pessoas que podem compreender esse tipo de assunto e nos ajude adquirindo as poderosas ferramentas da prosperidade na descrição desse vídeo. Gratidão a todos, o Rasmani.